Olá! Estamos aqui de volta em 2026, início de janeiro de 2026, para mais um JustCast, esse podcast aí que tem ajudado a revolucionar, a promover a transformação digital aí para nossas agências e afiliados e para aquela agência que está sempre de olho, o concorrente que passa aqui para ver quais são as novidades, vocês são sempre bem-vindos. E eu estou muito feliz hoje de estar aqui com o time forte da Just. Estamos aqui presencialmente com Nicole Lima, aqui, que é a nossa gerente de marketing. Vou passar já para ela dar um alô. Então aqui ela tá sempre nos bastidores. Hoje eu falei, vai ter que colocar a cara no sol, como a gente chama lá Uma na vez tem que aparecer. Então a gente chama. Então, Nicole, o prazer estar com você presencialmente Prazer aqui. é todo meu. Acho que você vai contribuir bastante aí para passar as informações. E com o Vitor Berman, que já tem Figurinha participado. repetida, né? Já tem participado presencialmente, justamente porque é tanta novidade que a gente fala qual é a melhor forma de comunicar falando, porque você vai escrever quantas campanhas vai ter que fazer e tá todo mundo no corre-corre, você manda uma promoção, a comunidade bombando, né? Bombando O pessoal, todo não dia. consigo acompanhar, tem que fazer resumo da semana, de tanta promoção, campanha, novidades, oportunidades. Então a gente tem passado aqui uma semana de imersão, não só a Nicole como líder de todos os departamentos, revisando o que aconteceu em 2025, quais foram os pontos fortes, os pontos fracos, né, que a gente precisa melhorar e o que é que está por vir em 2026. Então a gente hoje veio só para falar disso, a expectativa inicialmente, e também trazer um lançamento aí, uma novidade que a gente começou já a testar, muita gente está ouvindo falar, mas não entendeu ainda o que é o lançamento do módulo novo de eventos, que são shows e eventos esportivos em todo o mundo. Então você vai ter aí, a gente vai falar bastante disso, mas antes de mais nada, deixa eu ver aqui meus companheiros que estão prestigiando a gente. E aí, Nicole, o que é que você viu de 2025 e a expectativa de marketing? Tem pouco trabalho pela frente. Muito trabalho pela frente. 2025 foi um ano sensacional para a Just. A gente conseguiu alcançar alguns públicos e alguns lugares que a gente ainda não tinha chegado. Então o time de marketing botou muita força, muito trabalho. E a ideia esse ano é estruturar ainda mais, trazendo mais eventos, novidades e fortalecendo cada vez mais nossa comunidade de agentes com promoções e informações também. Então esse podcast é uma iniciativa para trazer mais informação, mais capacitação e deixar todo mundo bem pronto para começar 2026 com tudo. Top. Então, passando aqui a palavra para o nosso comandante aí da parte comercial, operação e tudo mais. Para ouvir, Berman, não sei como é que você poderia passar essa mensagem assim de como foi 2025 e a expectativa nossa, que estamos aqui, né, reunidos, botando uma energia incrível para 2026 ser mais incrível ainda. A gente fica aqui tentando puxar o outro, por exemplo, o que é que você pode fazer a mais, né? O que a gente está pensando aí? Conta aí um pouquinho aí da sua visão que está à frente. E está lá sempre, né? Tem, principalmente para as agências que são do Destino Orlando, tem acompanhado de perto para tentar entender a dor de cada uma, promovendo eventos. Teve agora o funk, acabou de ter um mês, né? Vocês voltaram aí do funk, foi incrível, inclusive, com praticamente completo. Com quantos dias? Foram 12 dias. 12 bem dias. completo. Então fala aí um pouco do panorama geral, depois a gente pode entrar nos assuntos mais Vamos. Um ano na Just são 10 anos, né? Então a gente precisa parar e fazer esse processo de alinhamento, que é muito importante pra gente, porque é tudo muito rápido, a nossa capacidade de execução é muito grande. Mas foi um ano muito bom, com desafios mais externos do que internos de mercado, né? E alguns desafios que acabaram fazendo com que talvez a gente, em alguns momentos, né, não entendesse o que estava acontecendo. Mas é muito do mercado do turismo isso, essa imprevisibilidade. Então acho que a gente está meio cascudo já para isso. Ano muito positivo, ano com muita execução, ano com muita novidade. Apesar dos desafios, né? Porque o primeiro semestre foi bem nebuloso. Ano assim. que a gente... Acho que ninguém lembra que ano que a gente lançou a V2, só tem um ano, né? Parece que faz mais tempo. Não tem em abril. Isso, ano que a gente lançou Black Friday, foi voltando aqui da Black Friday, que foi muito importante, Fantour. Então muita coisa. Para 2026... atraindo mais gente para ser capaz de executar mais coisa ainda, para mais destinos, para mais produtos. Então eu vejo assim como 2026, como todo ano eu acho, ano da virada da Just Travel. Mas continuar fazendo o que a gente está fazendo muito bem e ter mais gente para ter capacidade de fazer ou mais vezes, ou em mais locais, ou para mais produtos. É um pouco do que a gente está planejando. Peguei até a ideia para a campanha desse ano. A gente está falando qual é o grande lançamento da Just esse ano. Aí tá falando que a Just é mais campanha, é mais promoção, é mais premiação. Então já estamos aqui já fazendo o briefing de campanha.
E aí o grande destaque, a gente até veio falar, vamos separar também um grande destaque que está trazendo de novo, o que tem vem demais aí da Just, que é esse módulo, né? A gente hoje está há 60 dias, se eu não me engano, um pouco de teste na prática, né? Alguns players, algumas agências que toparam encarar com a gente essa missão. Normalmente quando a gente tem uma novidade, a gente sempre tenta testar para ouvir as considerações, as melhorias para estar pronto para o go-to-market, como chama tecnicamente, que é para levar esse produto para o mercado. Estamos exatamente nesse momento. Lançamos, para quem não está sabendo, o grande lançamento. Vamos falar, né? Você quer apresentar? Não, fica à vontade. Então, o grande lançamento, que é uma grande oportunidade, a gente vem participando de todos os eventos internacionais de fornecedores. Em 2024, há um ano e pouco atrás, a gente esteve na WTM Londres, procurando o que é que vinha a mais, que a gente podia trazer, não só para outros destinos, que a gente fala muito, tem Nova York, tem Paris inclusive cresceu bastante, você pode falar mais depois sobre isso, e muitas vezes a pessoa que está ali trabalhando no destino Orlando quer novidades dentro do destino. A gente sabe que todo mundo deseja vender em todos os destinos, mas não é fácil. Não é fácil, então o cara quer, tá bom, mas em Orlando? Então a gente foi buscar o que é que estava faltando e a gente conseguiu, desde lá de trás, um novo fornecedor que vai trazer um módulo de eventos esportivos e shows internacionais. Então dentro desse módulo você vai conseguir comercializar, vender, oferecer para o seu cliente jogos às vezes não em Orlando, mas pelo menos na Flórida, que é praticamente onde ele vai estar passando, Fórmula 1 de Miami, torneios de tênis, shows. A gente estava lendo que tem uma turnê da Lady Gaga que está passando pela Flórida, se eu não me engano. Sim, é isso, Nick? Vários estados da Flórida. Pra galera que está em Nova York também, vai ter em Boston. Então vão ter shows Estados internacionais, Unidos inteiro. além de eventos esportivos, NFL, que às vezes tem dificuldade de ter, a gente sabe, vocês são do turismo mais tempo, vão concordar comigo, a maioria dos players, tirando ali Orlando Magic, é a grande estrela, quem dá mais atenção ao turista brasileiro, ao trade do turismo, à operadora, à agência de viagem, como ele tem um grande volume de brasileiro, ele entende a importância de estar em sinergia com o mercado. E já os outros, a maioria já vende um plano anual. Por exemplo, você vai comprar um ingresso na Califórnia ou no Los Angeles Lakers, praticamente você não acha. E Sim. nem eles vão parar para separar ali 50 ingressos, 100 ingressos para disponibilizar para o mercado de turismo. Então a gente está trazendo essa solução para Nova York, por exemplo. O jogo do time do Messi, né? Tem, do Inter Miami. Tem Hóquei no Gelo, tanto em Orlando quanto em outros lugares. Inclusive o Hóquei no Gelo da Fort Lauderdale é incrível, eu já fui, que é o Panthers. Eles ficam do ladinho do Sawgrass. Então, para quem já conhece, quem vai em Miami sabe onde é que é o Sawgrass. Já faz um combo ali, compras e esporte. Tem que dormir lá, porque às vezes o Sim. pessoal passa e quer ir para outro local. Então, Fort Lauderdale aí vira um grande centro de referência. Vai ter evento em maio no Fort Lauderdale também, que é o IPW. E fora essa movimentação de Copa do Mundo aí, que é incrível. Então, um grande desafio. E aí também, para falar um pouco, a gente vai entrar também na parte boa da história, que agora você vai ter eventos com ticket médio alto, você vai poder tentar oferecer aquele cliente de maior padrão, de alto padrão, que tem condições. A gente sabe que para a Fórmula 1 o ingresso ele tem um preço alto, e aí não é qualquer cliente que vai estar em condições de comprar. Então, mas atrai também, porque tem muita gente que viaja para as turnês, tem muita gente que viaja para a Fórmula 1, e tem a Copa do Mundo com jogos, que é também uma interrogação. Cereja grande. no bolo também, né? Pra gente testar. Sim. Exatamente. E com isso, a gente vem com os desafios aí. Você tá certo aí na pauta aí, Nico? Aproveita que você tá aqui. Não, primeiro a gente vai falar Ainda fala sobre venda, como vai vender. Calma. Comande aí. Bora, eu acho que Vitor é a melhor pessoa para trazer um pouco sobre esses insights de venda e tudo que a gente pode fazer para aproveitar 100% desse módulo novo que tá chegando. Legal, acho que é importante falar assim, que muitas vezes a gente precisa testar, né? Sim. A gente fala às vezes lá do Discovery e tal, mas assim, pra gente aqui na prática, a gente achou uma coisa que a gente acha muito interessante, entendeu mais ou menos como funciona, mas precisa entender o go-to-market. Fase beta, faço né? Que é mais fácil às vezes. Isso, Fase então, beta. às vezes acontece de muita agência falar, mas em tal white label já tem o produto, a oportunidade. E na verdade a gente está ali testando, encontrando oportunidades, né? Mas no todo, como comercial extremamente empolgado
porque a gente já tem uma capilaridade boa na parte de ingressos e tal, e estava faltando, né, essas oportunidades de esporte, de shows, né? E isso abre até para um caminho novo, né? A gente é de um turismo novo, onde não vende tanto pacote e tal, Sim. mas esse torna o pacote diferente, né? Um pacote que, vamos dizer, um pacote que é um carrinho, né, da gente, né? Um check-out, mas assim, a gente tem o caminho de entender que o cliente está no destino e dar mais oportunidades para ele, né? Acho que isso é muito legal. E o caminho também de criar oportunidades. Exemplo, vai ter um jogo específico, eu criar um pacote para aquele jogo, para aquele show, para aquele evento específico. Então, abre oportunidade para a gente, que a gente está fazendo há 60 dias, testando e entendendo, poxa, quais são os que geram talvez as primeiras oportunidades mais fortes de interesse, de venda. Mas eu, como comercial, muito empolgado, porque a gente abre de novo um caminho, a gente está aprendendo para conseguir repassar para as agências, então nós três, a gente se reúne e tem que ver como é que a gente faz para isso. Quais eventos, né? Entender Como é que o produto. faz para que a agência consiga vender? Porque não é só tipo, não, tá lá no meu white label. Isso não vai fazer vender. Não. Então precisa de uma estratégia e a gente está aqui talvez estressando as ideias, estressando as estratégias para levar opções, que foi um pouco do que a gente fez essa semana. Então vamos falar de eventos específicos, inclusive com data, porque se a agência usa, né, a rede social para fazer essa propaganda, ela já vai achar aquele lead que vai estar lá naquela data. Sim. Então já é uma oportunidade maior do que, não, eu estou vendendo show da Lady Gaga, mas assim, onde? Só quando? Vai ter lá então, massa, assim, a gente entendeu que começar mais específico, mais nichado, vai fazer com que a gente tenha as primeiras oportunidades e a gente possa aprender. Então, nesses 60 dias, bastante aprendizado, estamos empolgados, é uma coisa que vai funcionar, vai ser uma oportunidade para Just, para as agências, para os clientes, e aí a gente vai começar agora a testar mais algumas coisas e trazer todos os resultados que a gente já entendeu e que vai fazer funcionar. Então tem cliente que já está com a gente, que já realizou algumas vendas, que a gente está operacionalmente entendendo quais são os desafios, as objeções que a gente quer trazer também, né? Não vamos trazer só as coisas boas, mas Sim, não, agora vamos falar falar também dos desafios. Segurando aqui. Exato. Mas assim, como comercial aqui na Just, a gente está super empolgado com esse módulo. A parte de tecnologia ficou muito boa. A gente ainda, né, também está dando os feedbacks para tornar o acesso mais fácil, a pesquisa mais fácil. Mas é uma baita oportunidade para aumento de ticket, para gerar novos negócios e para todo mundo ganhar mais dinheiro, que é o que a gente quer. Exatamente. A gente tem feito na parte de campanhas, né, tentando entender, porque como é muita coisa, aí fica tudo muito aberto, né? Então, como o Vitor falou, a gente já está agora, inclusive, a partir desse momento que vocês estão vendo esse podcast, já com várias campanhas direcionadas justamente para ajudar, em vez de falar, olha ali o que você vai gostar, quais são os eventos que tem nesse mês, tem um e-book aí que a gente acabou de produzir, que é exatamente isso aí, para a gente mandar para vocês uma tabelinha de eventos mês a mês que a gente já tem informação agora, outros vão surgir, mas para que você consiga visualizar de forma prática, tipo, estou um passageiro para setembro, o que é que tá rolando em Orlando Area ou na Flórida. Pode até oferecer, né? Olha, tem isso aqui que está acontecendo, o que é que você acha? Agenda de eventos em novembro. Agregar o pacote do cliente. Pois é, então assim, estamos bem felizes mesmo, muita coisa para produzir aqui, para entregar. E como todo grande desafio, né, como todo grande oportunidade, vem os desafios. É isso, Nicole? Isso, agora a gente chegou. A gente chegou nos desafios. Obrigado. Então, desafios que a gente pode falar como problemas aqui na Just, a gente conseguiu implementar na nossa cultura de que é proibido falar problema. Não existe problema. Desafio. Então a casa pode estar pegando fogo, pode ser, né, uma necessidade de urgência, de suporte. Ele é um maior desafio do mundo, mas ele não é um problema, ele é um desafio que a gente vai se juntar para resolver. Então os desafios, e aí abertamente para que fique claro as grandes possibilidades de problema nesse tipo de ingresso, que são ingressos de fornecedores internacionais. Cada evento tem uma regra. Eu separei aqui os 3 pontos, para que são alguns, mas os principais são: cada evento é uma regra. Então existe uma regra geral que a gente vai falar aqui um pouquinho como é que se comporta, mas a depender, se é um ingresso da Champions League, tem ingresso na Champions League que ele pode mudar a data faltando uma semana um jogo de final, e eles explicam o que é. Eles falam assim, a gente faz um cronograma, digamos, o jogo é na sexta, só que isso vai depender de outras ligas. E aí quando só vai saber quem vai para a final, que é como se fossem as oitavas. E se um time vai para a oitava de um campeonato e vai para a oitava do outro, a data pode se chocar e eles podem ter que mudar
a data. Você não sabe 2 quem vai dias. jogar também, Exatamente. né? Se você compra no antecipadamente. caso da Copa do Mundo, por exemplo, você sabe que você tem as finais, as oitavas e não sabe quem é. Então, um das primeiras pontos a chamar a atenção, a gente pode depois esmiuçar, cada evento tem uma regra. Sim. O segundo é a questão das entregas dos ingressos. Então, nessa mesma sequência de cada evento tem uma forma de entregar os ingressos, seja digital, alguns eventos que a gente até vai falar que a gente não retirou da plataforma agora, a gente está só com os eventos que tem entrega digital. Sim. Você vai lá para a Europa, tem eventos que você vai ter que tirar um ingresso no seu hotel. Vai ter que ir lá buscar, vai ter que buscar em algum ponto de retirada. Então, para poder não entrar em tanto risco de logística aí com o nosso passageiro viajando, querendo, o brasileiro é muito exigente no serviço, né? Está acostumado bastante a ter serviço. Então, ele vai querer o mais fácil para ele, mais prático, sem risco. Então, eu acho que um outro ponto, Diego, esse time da entrega, eu não sei se está aí, mas seria dentro de entrega, é que, tipo, não a gente brinca, não é miojo, né? Então o cara comprou, às vezes é meu ingresso, mas o ingresso tem, às vezes, vai receber até, às vezes, no dia, ou 24 horas antes. Então, essa regra, esse timing também, ele muda, né? Sim, a gente vai falar também, exatamente, na questão das entregas, tem tanto o formato, quanto o tempo da entrega e o que eles assumem de compromisso de entregar até X horas antes do evento. E os preços dinâmicos, que também tem regras e variações aí, que a gente pode falar mais. Você estava até com um exemplo aqui, batendo papo com permitia a gente, numa das vendas que a gente realizou, a questão de preço foi para a gente uma novidade, porque o preço que o cliente comprou na plataforma foi um preço um pouco mais elevado do que ele encontrou depois de uma outra plataforma, né? E aí mais caro. Tava mais caro. Comprei para mais caro, vou comprar mais com vocês. Tinha uma diferença de preço significativa, sim. O que tornou a situação desagradável com o cliente. E aí a gente foi entender, tentando amenizar, tentar entender. E quando a gente entendeu, ele não estava com uma compra de um ingresso naquela comparativo. Ele estava com uma compra que dependia de uma fila. Então, o que foi que aconteceu? Ele ficou lá arretado. Depois, nessa fila que tinha um ingresso mais barato, ele não foi sorteado. Ele não pôde comprar e ele voltou correndo para agradecer que agora ele tinha o ingresso, mesmo tendo sido mais caro. Então, nessa parte de esporte, de show, acontece muito isso, de sorteio. Então o cara vê, tá tanto o ingresso. Na Copa do Mundo é comum. Sim. Mas não é eu cheguei lá e paguei, é participar de um sorteio, entrar numa fila. Isso tudo não dá o que a gente precisa, que é a segurança. O que a gente vendeu, que foi show, né, Roland Garros, o que o cara comprou, o ingresso chegou e ele foi para atração. Então, esse comparativo é muito importante para entender. Tem que comparar coisas iguais. Exato. Não uma oportunidade ou um sorteio com algo que está ali e que vai ser um ingresso para ser utilizado. Isso com a Copa do Mundo. Copa do Mundo acontece Mundo muito isso. E esse Exatamente. é o desafio. Tá bem mais caro. Tá, mas você não tem um ingresso ali. Você tem, na verdade, a partir de olha, entra aqui, tem um sorteio e se você for sorteado, você pode comprar. Aí, aproveitando para falar em número, você sabe que eu gosto de falar logo mesmo a verdade, sem ficar assim, para poder ter a noção do quanto mais caro. Tá mais caro 50 débito. Não, tava 3 vezes mais, 4 vezes mais caro. A plataforma é conectada à API, é um fornecedor da Europa que está conectado também em geral. Então, quando aconteceu, acho que tinha uma semifinal ou um jogo do Brasil, acho que o jogo da primeira fase, que o ingresso estava na faixa de uns $2.000 e a FIFA está divulgando como $500, mas você não consegue comprar. Exato. Sim. Você vai entrar numa fila para um sorteio e não sabe nem se vai ter uma taxa de serviço depois que pode ser implementada ou alguma coisa que... Então, assim, aí o pessoal, a primeira coisa foi, muito mais caro, 4 vezes, um absurdo. E aí quando você vai olhar outros portais de evento, como o Ticketmaster, que é muito próximo. Que estão na faixa, e a gente ainda tem um outro recurso, que a gente tem outros fornecedores. Então, assim, muitas vezes que se tiver muito caro ou alguém achou mais barato em algum lugar, pode acionar o time da Just, porque o time já está com 2, 3 fornecedores que possivelmente a gente vai ter esse preço também. Então, e aí a grande vantagem é processar e fazer o pedido direto, tá, mesmo que for na Ticketmaster. Eu faria pela Just, pela conta garantia de fraude, pela questão da própria garantia, que a gente vai falar da novidade também para tentar resolver aí. Calma que você dá muita pressão. Mas é isso, então voltando aqui, os 3 pontos que a gente falou, que foram a questão de cada evento uma regra, a gente vai voltar nesse assunto, entrega dos ingressos, o prazo e o meio, se é digital, se é retirada, e os preços dessas coisas dinâmicas que a gente tem que entender. Então, falando do item 1, na venda internacional, quem já fez essa compra, acho que as principais regras eles se comprometem, então quando você chega lá,
você só vai receber o ingresso em até, às vezes, 24 horas ou 72 horas antes do evento. Mas isso não quer dizer que só vai entregar nesse prazo. O que a gente fez nas primeiros testes, primeiras compras, foram, a maioria deles, te entrega um voucher mesmo, que tenha o valor da compra e tudo certinho, mas é questão de dias, ou às vezes até há poucas semanas, chega já o ingresso oficial e cada um é um formato, um vai ter que transferir para a conta do Ticketmaster, se o evento é estruturado pela Ticketmaster, ele que faz a organização de entrada do evento, então vem por lá ou vem por outros caminhos. A gente vendeu um show de Andrea Bocelli. Teve um cliente que falou que era um show de Andrea Bocelli em Florença, na Itália, no dia tal, e eu já achei um preço barato. Quando a gente foi consultar, a gente conseguiu um preço melhor e ainda deu todo o apoio, que depois ele voltou e falou, velho, eu ia estar perdido se não fossem vocês, porque uma coisa é você se aventurar para ir para um show numa cidade que você não tem tanto conhecimento, e aí essas questões porque antes a gente tem que mandar, tá aqui seu negócio, leve isso, a informação de chegada, de entrada. Então, assim, processar já é mais uma garantia, passando pela Just, justamente por conta de todas essas preocupações. E a questão dessa preocupação, mas o meu ingresso o cara só vai receber até 72 horas, se for o jogo ou o evento que é assim, infelizmente assim. Mas mesmo fora desse novo módulo já existia isso. Sim. Né? Às vezes a gente vende um jogo de basquete ou até um evento e já aparece lá na Ticketmaster. Exato. Olha, você vai receber o ingresso tal dia. Então, assim, essa é a regra. Quem não comprou se assusta. Específico. Quem não comprou se assusta. Mas depois, quando até esse próprio cliente falou assim, eu sempre vou para alguns eventos internacionais. E de fato é assim mesmo. Já teve casos de chegar faltando 5 dias para algum evento específico e não ter recebido. Então tem toda aquela sensação enfim, no Brasil a gente sabe. E por isso que é a preocupação de abrir para todas as agências. Quem não estiver preparado para fazer essa gestão da ansiedade do cliente, a cobrança, ou da agonia, Exato. Porque o cara tem a razão, a gente tem que entender o lado do consumidor, do cliente final, que ele fica na insegurança se vai receber, ao ponto até de, em casos extremos, achar que é um golpe, começar, se não me dá meu ingresso, e toda aquela pressão. E uma das regras também, que é a questão de política de cancelamento. Então esse é um ponto forte que estava aqui dentro de cada evento, tem uma regra. A política de cancelamento ela é bem exigente, assim, bem dura. E nos Estados Unidos não tem PROCON, né? Não tem, nos Estados Unidos não, nos outros países internacionais não tem um órgão como o PROCON que dá todo o direito para o cliente. Então, assim, a política de cancelamentos dele é praticamente zero. Normalmente, quando você faz a compra e não tem a disponibilidade, até esse momento ele te dá a chance de retornar o pedido. Mas se caiu, teve de já emitiu em 24 horas, na mesma hora já saiu o ingresso, uma confirmação, você não pode mais cancelar, porque não vai ter... Eu acho que esse é o nosso grande desafio, né? Esse é para todas as plataformas, já na Just... Aí a gente vai falar da coisa boa agora, mas esse eu acho que é o grande desafio que a gente tem vivido. Preço, né? O preço é muito alto. E aí vem um pouco que você falou da nossa cultura. Esse era o desafio, né? Sim. Falar, no Brasil a gente tem a lei do arrependimento, né? Sim. Tá ali em 7 dias e tal, e a gente tá trabalhando com um produto que praticamente em cada regra não vai ter essa lei. E aí a gente ficou como é que a gente diminui esse risco de todo mundo? Porque a lei do Brasil vai continuar sendo soberana, inclusive. Soberana, exatamente. Quando vendeu aqui, aí o cara compra, dá 2 dias ele desiste. O fornecedor internacional não vai aceitar o cancelamento e o PROCON vai dar direito a ele, porque ele está dentro da lei e vai ter que receber. E aí que está o grande, maior desafio que a gente demorou até de trazer esse produto para a prateleira. Justamente como é que a gente resolve esse impasse, porque no final das contas o risco é que o cliente vai lá, vai querer cancelar, ele tem o direito, se ele for abrir processo no PROCON ele vai ganhar. Sim. Então assim, é nosso entendimento, obviamente, né, pensar dessa forma, e aí que veio como é que a gente pode dar uma garantia de reembolso para esse tipo de pedido. E já tem meses que a gente estava procurando, já também no trabalho de busca de novos parceiros e fornecedores. E aí achamos a solução. Quem quer contar aí a solução? Boa, né? A parte boa da história. Eu vou contar a parte boa. Acho que a gente está com essa questão de ter uma proteção, Sim. né? Que não vai ser só para a questão dos eventos. Então, é uma proteção que pode ser usada em ingressos, né, de Orlando, em hotel, em seguro, né?
Então, uma proteção onde cada venda lá no checkout, vocês estão tendo a oportunidade de... O cliente pode contratar essa proteção, né? Um serviço adicional. Um serviço Sim. adicional, taxa, então a né? gente pode aumentar, inclusive, né, nesse processo de comissionamento e de venda, né? Com essa proteção, e que aí vai ter as regras de... Sim, posso até falar um pouquinho mais. As regras acho que você pode ajudar, mas assim, não é uma proteção do tipo, não, eu não quero ir, quero meu dinheiro de volta. Não, mas que para aqueles problemas e aqueles casos específicos, ele poder ter o cancelamento, né, e ter o reembolso. Então, acho que isso aí para esse produto novo, para essa estratégia nova, vai ser muito importante que a agência, inclusive, incentive, né? Porque a gente no turismo sabe que os problemas acontecem, né? Os imprevistos acontecem, então essa é uma coisa que o investimento não é tão alto, mas ele deixa o processo mais seguro, e eu acho que isso vai ajudar, inclusive, né, Diego, a questão dessa dúvida do cliente, né? De não chegar o ingresso. Sim. Então, falou, não, mas eu tenho uma proteção aqui. Então, sim, assim, que é uma empresa muito, né, uma empresa mundial, tal, então dá uma segurança maior nesse processo. Então, é muito bom, e a gente vai falar mais sobre isso, que as agências já realizem a venda, oferecendo essa proteção, para que dê a todo esse ecossistema a segurança de que vai dar certo. Basicamente, assim, para você deixar claro, o pessoal, é um seguro viagem. Minha pergunta, é um seguro viagem? É um seguro? Não, não é um seguro, não é configurado como seguro, mas ele é uma garantia de reembolso, ou seja, ele tem lá as especificações, vai estar no e-book que a gente está divulgando, sim, vai ter também no próprio termos e condições para aceitar. Ele tem lá como o seguro faz, 21 motivos, X motivos que você pode cancelar, e um deles é a parte por doença. E é bem mais abrangente, então o cara não vai poder, porque está com uma doença não tão, em caso né, que eles falam de morte, etc., não tão, né, ele vai poder conseguir nesse aspecto, principalmente assim, acho que a maioria do motivo de cancelamento ali, a gente viu que está bem flexível, é uma avaliação cada caso, então como você solicitar o reembolso vai ser avaliado, e tem que vir com os termos de aceite. A gente vai deixar bem claro aí quais são, então até para quem quer começar, ou quer mandar pergunta, eu não entendi a parte de quais são os itens, inclusive tem na programação trazer o pessoal aqui do fornecedor, para poder eles mesmos falarem diretamente, até porque a relação é com eles, né? E então assim, vai vir, como é que funciona? Você, na hora que selecionar esse tipo de produto, vai ter adicional, você quer adicionar a garantia de reembolso, e vai mostrar quanto é o valor para aquele pedido. Eles reembolsam até $15 mil por pedido. Você vai comprar um ingresso da Copa do Mundo para um pacote de R$25 mil, R$10 mil, R$15 mil para Orlando, para ingresso ou para outras atividades. E aí você adicionar essa taxa, ele vai dar até 15 mil por pedido. Tá? Tem 10 pessoas, cada um é 5 mil, vai estourar $15 mil por pedido. Estamos falando aí de R$75 mil ou mais, né? Sim. Então, assim, essa é a regra de como funciona, e se for trabalhar com eventos esportivos, com a parte de shows internacionais, é extremamente recomendado a nossa parte. Justamente... Até por isso a gente buscou, né? Por isso que eu fiquei esticando aqui o tamanho do desafio, né? Como a gente fala, justamente de você não ter um problema de chegar um ingresso para uma turnê de 3, 4 pessoas, um ticket médio altíssimo, a pessoa não poder por algum motivo ir e não ter forma lá. Tem até um recurso que eles colocam para revender, mas aí desconta 40% porque tem que ter comissão, e realmente uma dor de cabeça pelo ticket médio, pelo valor do ticket. Então, assim, a solução para a gente poder comercializar, estar com segurança, além de oferecer, conseguir trazer os clientes, colocar para adicionar a garantia de reembolso, que é o que vai dar segurança, e aí sim, aí vira já um ciclo de positivo, né? Tanto para outros clientes, e obviamente até, como você falou, eu tenho pensado muito no desafio dos ingressos de shows, mas pensando no normal, aí ingresso Disney, que a gente sabe que já tem as regras, Universal com os parques, com Epic, entre outros, também podem aceitar, e vai ter comissão em cima da taxa aí tem que ter comissão, né? Todo mundo tem que ganhar, né? Então também como serviço, tem um percentual de comissão que a gente pode divulgar aí na medida que for sendo ativado, e tem, para vocês terem noção do tamanho do desafio, a gente bolou um termos e condições, como se fosse um aditivo do contrato, para as agências que quiserem começar a trabalhar, olhar direitinho, repassar esses pontos, porque é tão sério que não dá para dizer depois que eu não sabia, eu não vi, não é justo, né?
porque a ideia realmente é que resguarde o cliente, a agência e a operadora, porque a gente também não pode, por estar intermediando, por estar tentando trazer, por estar inovando, tentando trazer inovação para o mercado de turismo no Brasil, ser garantias sem ter alguém para pagar a conta atrás. Eu acho que tornar. Acho que talvez foi o produto que a gente foi até mais conservador, né? Porque quando a gente entendeu todos os desafios que eram, e também eu sempre falo isso, a gente ganha muito pouco e quando perde muito, né? Então, assim, nesse caso específico, a gente foi muito conservador. O fato de conservador foi bom, porque também a gente está achando mais caminhos para tornar o risco menor. Acho que decidimos até, inclusive, dar a energia necessária agora, por entender que a gente encontrou caminhos para os riscos ser menor, mas é muito importante que tenha um bom alinhamento. Então, dificilmente você vai ver a Just Travel fazendo, dá uma lida no contrato, vê os detalhes, porque a gente gosta de se arriscar, mas se a gente viu que, poxa, também não quero que seja uma coisa ruim. Então todo mundo que quer vender, todo mundo que quer curtir a oportunidade, entender também os desafios, entender como a gente pode reduzir. E aí eu acho que ficou de uma maneira legal, onde a gente vai vendo até a maturidade da Just Travel, de conseguir lançar coisas difíceis, você não vê, nenhum concorrente está fazendo isso, e com nível de complexidade onde a gente vai encontrando soluções para os problemas, e talvez isso aí no 2026 vai ser uma grande... Até porque... você estava me comentando, e é um plano de 2026, a expansão da Europa vai acontecer, e é um fornecedor muito forte na Europa. Sim, então muito. Paris a gente está crescendo muito, Paris está vindo agora aí com o dia 29 de março, se eu não me engano, com a inauguração do espaço da Frozen, e a gente ali na França viu que tinha muitos eventos, então por isso que a gente fez uma coisa tão segura para a gente conseguir, enfim, fazer isso aí não ser um teste, mas ser um canal mesmo de crescimento, né? E aí a gente vai conseguir isso aí. Top. Vamos já para caminhar. Chama aí o ponto nível. Pronto. Agora, como eu sempre fico com a parte boa, eu vim trazer um pouco sobre como divulgar e gerar demanda para esse novo produto. A gente sabe que é um produto que não é muito explorado por maioria das nossas agências hoje em dia. E a ideia é trazer um panorama para que elas possam trabalhar isso de uma forma mais assertiva. E eu trago como primeiro ponto que nesse universo de shows e eventos esportivos, a palavra é antecipação. Se a agência não se antecipar, não buscar os calendários e saber o que está acontecendo ali no destino, hoje o nosso destino principal da maioria das agências é Orlando, então não se colocar ali em proatividade para descobrir o que vai acontecer em Orlando, em Tampa, em Miami, nos arredores de eventos esportivos, de shows, de espetáculos que possam interessar os clientes que estão ali buscando os ingressos e os hotéis. A maioria dos clientes que chegam, eles já tem ali uma passagem, já tem o destino certo, as datas. Então, se colocar em posição de saber o que está acontecendo na região, na cidade, durante aquele tempo. E também acho que para a base de clientes que já tem, né, o cara poder falar assim, olha, agora tem aqui show especificamente tanto que é uma é uma chance de aumentar o ticket médio, trazer uma gama de clientes um pouco mais específico, porque como o Vitor falou, tem cliente que vai para o destino em busca de um evento específico, então vai ter a turnê da Lady Gaga, vão ter clientes que vão para Orlando, que vão para Boston em busca do show da Lady Gaga. Então abre um leque ali de oportunidades que hoje não é explorado, porque ainda não tinha esse produto, então essa possibilidade de trazer esportes diferentes, Champions League, que é super procurado por brasileiros, então a pessoa sai daqui, vai pra Paris, quer ver um show um jogo do Paris Saint-Germain, então a gente vai poder trazer todo esse tipo de produto para os agentes terem dentro do leque de opções e trazer apresentar a oportunidade para o cliente. Então, durante o dia ele vai fazer uma visita, vai na Disney, vai fazer uma visita no Louvre. À noite ele pode ver um jogo. Em Orlando, shows. Então, shows geralmente acontecem à noite. Vários shows acontecendo no Kia Center mesmo, que é a casa do Orlando Magic, que já é um lugar conhecido bem forte pelos brasileiros, mas que eles ainda não sabem o que está acontecendo ali. Fora os jogos de basquete, fora o hóquei no gelo, que agora a gente também está oferecendo. Você citou que Tampa tem um hóquei muito forte. Então, tem show também, então. Tem vários shows, artistas famosos. Então a gente, fazendo uma busca ali breve, encontrou turnê de Lady Gaga, Andrea Bocelli, que a gente já até vendeu.
Ed Sheeran fazendo shows também. Então são nomes fortes, grandes, com um público muito fiel. E a ideia é trazer sempre essa proatividade e oferecer ativamente para os clientes possibilidades dentro do período da viagem. Até acrescentando, isso talvez seja uma venda mais ativa, né? Sim. As agências às vezes estão acostumadas ali, o pessoal já Disney, Universal, então é uma venda um pouco mais passiva. Eu acho então, que a ideia para poder potencializar as vendas nesse módulo novo é ser 100% ativo. Insistir um pouco, né? Porque às vezes o pessoal faz, aí passa uma semana, não Sim. deu certo, não deu, não... Você falou, insistir duas coisas também. A questão do preço, que a gente viu que inicialmente pode ser uma barreira, insistir um pouco até em conversar com a gente, em trazer o feedback para que a gente possa aprender. Mostrar, né? Então esse aprendizado do preço, ele veio porque a pessoa veio e falou, ó, não tá legal. Muito mais caro, Sim. tá um absurdo. E você falou importante, a gente tá indo para uma coisa nova. Então a tendência das pessoas é tentar uma vez, duas, receber dois não e falar, não funciona. Calma, vamos quebrando ali as barreiras e achando. Então volta pra gente, a gente também tá tentando aprender. Fórmula 1 em Miami é uma boa oportunidade, né? Total. Vamos divulgar as datas aí, porque já é um evento que já tem atração, e aí você agrega com hotel, com outros serviços de transporte. E falando em Miami também, dentro dessa oportunidade de venda ativa, é oferecer os jogos do Inter Miami, que é o time do Messi, que faz super sucesso aqui no Brasil e pode ser uma possibilidade de equalizar ali com o Orlando Magic. E o futebol é muito mais... Em Miami tem muita gente que vai assim e não faz normalmente as atrações de compra de ingresso. O cara vai passear na cidade, vai fazer uma praia. Praia, né? Às vezes o cliente vai procurar o ingresso de um jogo, de um espetáculo assim, direto na bilheteria. Então, você oferecendo ativamente, pode trazer esse lucro e você se posiciona como um especialista no destino e deixa de ser um vendedor de ingressos ou um site de hotéis. Lembrando aqui, Miami também tem um caso que é bom de falar, que é o do Miami Heat, né? Que a gente, a questão que tem a ver com o preço, Miami Heat tenta ainda, não é tão estruturado para o mercado de turismo como o Orlando Magic, então ele tenta separar alguns ingressos para disponibilizar para operadoras como a Just. E aí vem um preço realmente muito baixo, muito competitivo, porém, como ele vende muito, às vezes ele bota e tira do ar e fala, acabou a disponibilidade, e aí fica aquela sensação de, você tinha, mas quando eu procuro eu não acho, eu não tenho, e quando você vai para esse módulo, que ele já trabalha no padrão das tiqueteiras, o preço o ingresso oficial, então você vê uma diferença de preço grande. E, mas Miami Heat era mais em conta, mas ele não tem a disponibilidade. Quando é para a disponibilidade do que está no mercado, é preço flutuante, preço dinâmico o tempo todo, de compra e venda. Tem um mercado de revenda que não é o caso, mas isso também afeta no preço. Tem muita gente procurando, eles aumentam o preço. Isso é um jogo muito disputado, vem ingresso de... Porque normalmente quando está no Ticketmaster, é o cara que comprou o anual e disponibilizou para a Ticketmaster fazer a venda daquela data. Então não esse costume que a gente tem do Orlando Magic, do NBA, com preço totalmente diferente. É muito fora da realidade do mercado. Mas um então, argumento... a saída é falar, olha, é o preço que está do Nova York, é a mesma se coisa, você for olhar também, pelos outros sites, pelos outros, você vai encontrar nessa faixa de preço realmente. E Miami é um grande desafio aí. Total. Não, mas um argumento legal para trazer para o cliente nessas objeções que podem surgir por causa do preço é a garantia do ingresso. Então ele não vai entrar numa fila, ele não vai ter ali um voucher que não está confirmado, ele vai ter a garantia de um ingresso que ele vai conseguir acessar aquilo ali que ele está procurando, seja jogo, seja show, e isso é um grande benefício. Bom, o papo tá muito bom e a hora passou. Tô olhando pro relógio aqui. Muito feliz aí de ter feito esse trabalho com vocês. Também aproveitar aqui para registrar aí a presença de Nicole nos podcasts. Tem um planejamento que continue vindo. Isso Sair dos bastidores. É um pouco mais do que isso, né? Just é mais e esse ano ela vai ter que entregar mais. Então tem um planejamento, a gente está com um plano de Europa de expansão. A gente vai ter muita viagem pela frente, então vocês vão ver também podcasts liderado por Nicole, sem minha presença. Estou aqui passando bastão também. Então tem muita coisa pra gente fazer, o planejamento tá incrível, muita ação, muita novidade. O marketing está pedindo para dobrar o time, porque tem tanta coisa pra gente fazer já agora. Então eu estou muito feliz em fazer mais uma entrega com vocês. Era bom, acho que talvez finalizar a expectativa geral para 2026, Berman. Sem necessariamente ser só o modo de evento, porque a gente está vindo com muita coisa. A expansão na Europa fala um pouco disso. Vamos trazer novos fornecedores. Já tem uma fila de novos fornecedores, venda de trem, venda de
de shows também na Europa, que são outras APIs de teatro, de Broadway, etc. Então tem muita coisa acontecendo. Sim. E aí sempre aquela coisa assim, não tô entendendo porque você ainda não tá trabalhando com a Just, né? É, Fala um pouco aí, já virou loucura, né? Esse povo que ainda tá na Tá dúvida. perdendo dinheiro. Não, acho que tem pouca gente hoje. A aceitação da Just está muito positiva. 3 coisas assim para ser objetivo. A gente vai trabalhar em lapidar o que a gente construiu em 25, então toda a plataforma de hotel com também oportunidades de precificação, carro que está muito legal, e deve ter mais algumas novidades que a gente vai conseguir trazer de tecnologia para a plataforma. Então esse lapidar e dar uma melhorada para 25, novos destinos vai ser o que a gente vai realmente... esse ano vai ser um esforço muito grande, o seu, meu, da empresa toda. Com vários novos fornecedores para conectar na API, né? Muitos já para sair. Novos destinos será um esforço grande de Fantu, de tudo, então a gente vai agora pro mundo mesmo. Fantu dá mais engajamento aí, fala aí. Quando é o Fantu? Quando é o próximo Fantu aí? Intensidade primeiro da semestre tem Fantu? Fantu primeiro semestre tem Fantu, sim. Tem Fantu, sim, com certeza. Fica ligado aí, que aí a gente vai soltando, mas a intensidade vai ser grande em 2026 e a capacidade de execução da gente também vai crescer muito. Top. E aí, Nicole, deixa a mensagem aí, como é que você tá aí para esse 2026 e os desafios Animada. que estão para você também. Não, vai ser um ano repleto de desafios, mas eu acho que tudo pro bem. A Just tá num crescimento, assim, incrível, e a gente, como o Vitor falou, a gente conseguiu trazer uma aceitação muito maior. Hoje em dia, quem não trabalha com a Just Travel tá deixando dinheiro na mesa. E a meta é expandir tanto em produtos quanto em treinamentos, capacitação, trazer mais eventos do Just Experience. Tem uma novidade aí do Just Academy Day. A gente tinha um feedback muito grande das nossas agências em Orlando sobre a falta de treinamentos presenciais. E a gente pensou nisso como uma oportunidade. Então o desafio se tornou oportunidade de levar o Just Academy Day para Orlando. Então, agora no primeiro semestre a gente vai fazer esse evento. Sim. E a ideia é capacitar 100% não só no destino Orlando, porque eles já são os maiores especialistas, mas trazer insights de vendas, de growth, de marketing e como eles podem crescer a agência de modo que triplique e quadriplique as vendas de uma forma muito mais fácil. Top, show demais. Esse é o primeiro semestre, viu? Porque no segundo semestre, falando da minha parte, tá programado também um Fantu Paris, né? Que tá nos nossos planos e, obviamente, tem que ver com o tempo aí. E também um Just Academy em Paris, logo a gente vai estar lá. A gente já ir de vez, já faz podcast. Just Expandindo Academy, internacional. etc. Então, estou muito feliz. Esse aqui foi mais uma edição aí do Just Cast, podcast da Just Travel, tentando resumir e trazer as novidades para vocês. Fiquem ligados. Agora a gente vai estar também no Spotify. Vamos se comprometer aqui. Spotify, Deezer, todas as plataformas de podcast. Quem quer ouvir, tá no engarrafamento, liga ali, que aí você vai pegando as novidades. Obviamente sempre tem um pouquinho, uma hora, a gente sempre sabe sobre o tempo, mas é sempre importante. Você vê que a gente falou tantas coisas aqui, que se não pegar e investir nesse tempo de aprendizado, realmente vai deixar dinheiro na mesa aí, como o Nicole falou. Gente, obrigado. Valeu, e até a galera. próxima aí. Obrigada, até a próxima. Logo. Tchau, tchau.